Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! Segunda-feira passada foi dia 8 de setembro, data indelével no calendário da educação em Sergipe. Comemoramos os 48 anos do Sintese. E tudo começou assim, num tempo sombrio, quando a ditadura queria que professor só ensinasse de boca calada, que um grupo teimoso de educadores resolveu plantar um sonho. E que sonho era esse? O de uma escola pública, livre, viva, colorida. Uma escola de todas as crianças, sobretudo dos filhos e filhas do povo trabalhador. Sonho de uma carreira com mais respeito e dignidade, em que a professora e o professor pudessem ensinar com orgulho e viver do ofício com reconhecimento. E assim nasceu o Sintese. Primeiro meio tímido, como um fio de água que mal se nota no chão. Depois ganhou força, virou riacho, logo rio cheio. Correnteza indomável foi rompendo barragens, inundando ruas e praças, arrastando consigo as injustiças que ousaram ficar no caminho. Hoje deságua em um mar imenso, onde cada onda carrega a voz dos professores e professoras, onde cada luta encontra a sua vastidão e a esperança navega sem fim. Foram greves, foram lágrimas, foram noites em claro, mas também foram vitórias, salários conquistados, direitos preservados, dignidade erguida. Cada passo dessa caminhada tem o suor de uma professora, o coração de um professor, o olhar curioso de uma criança que encontrou na escola pública a chave para sonhar mais alto. Hoje, o Sintese não é apenas um sindicato. É abrigo, é trincheira, é bandeira que não se rende ao vento contrário. É voz coletiva que transforma silêncio em trovão. Hoje, 48 anos depois, olhamos para trás e entendemos. Nada nos foi dado. Tudo foi conquistado. Com luta, com resistência, com a teimosia bonita de quem acredita que o amanhã pode sim ser melhor. Por isso, dizemos com orgulho e ternura: seguimos carregadores e carregadoras de sonhos unidos no mesmo abraço. Viva o Sintese! Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos. O programa da verdadeira educação sergipana está no ar. Se lutar junto faz a diferença, conhecer seus direitos é o primeiro passo. Hoje, no quadro Direito é Seu, vamos mostrar como a força coletiva do sindicato garante vitórias que nenhum professor ou professora conquistaria sozinho. Queridos professores, queridas professoras, quando acontece a aposentadoria compulsória? Ela ocorre quando o servidor público é obrigado a deixar o cargo ao atingir a idade limite definida pela Constituição. Atualmente, esse limite é de 75 anos para quem atua em órgãos federais, estaduais e municipais. No entanto, 2 professoras da rede municipal de Estância foram exoneradas ao completarem 70 anos, com base em lei local, que fixava esse prazo menor. Com o apoio da assessoria jurídica do Sintese, elas recorreram à justiça, alegando
que a norma municipal fere a Constituição, que desde 2015 ampliou a idade limite para 75 anos. Também apontaram que não estão aposentadas pelo INSS e que não tiveram direito à defesa em processo administrativo. O Tribunal de Justiça de Sergipe reconheceu que somente a União pode legislar sobre a aposentadoria compulsória. Destacou ainda que a demissão imediata sem contraditório ameaça a subsistência das trabalhadoras. Por isso, concedeu a liminar determinando a reintegração das professoras e o pagamento dos salários, até o julgamento definitivo. A decisão garante que elas permaneçam em sala de aula até a questão ser analisada em caráter final. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do CITESE. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O Cine Resistência deste sábado apresenta o documentário A Margem da Imagem. Um retrato da vida nas ruas de São Paulo, mostrando as estratégias de sobrevivência, a fé, a dor e a exclusão de quem a cidade insiste em não enxergar. Este filme está disponível gratuitamente no YouTube. Neste 7 de setembro de 2025, milhares de vozes se encontraram para lembrar que a pátria não é plena enquanto parte do seu povo continua à margem. Gente sem teto, sem terra, sem trabalho digno, sem escola de qualidade, sem acesso à saúde. Gente invisibilizada nos discursos, mas presente na luta. O Dia dos Excluídos nasceu para confrontar essa contradição. Como falar em independência quando tantos ainda vivem sob as correntes da desigualdade? Como celebrar a liberdade quando a fome, o desemprego e a violência ainda prendem tantos brasileiros? Hoje mostramos as histórias por trás desse ato. As histórias de quem resiste, de quem denuncia, de quem acredita que só haverá independência de verdade quando a justiça social for para todos, todas e todes. Acompanhe. Mais uma edição do Grito dos Excluídos e quem marca a presença aqui é o Sindicato dos Médicos de Sergipe. Elton, qual é a pauta que os médicos trazem hoje aqui para o Grito? Bem, a pauta em defesa intransigente do SUS. É importantíssimo que a gente resgate o que nós conquistamos lá em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que o SUS retrata diretamente a democracia. Ao meu lado está o companheiro Jorgeval, do Bom Pastor. Bom Pastor é uma entidade que trabalha com pessoas em situação de rua. Jorgeval, esse ano o Grito dos Excluídos traz o tema Em Defesa da Vida. Quando a gente fala dessa população que é uma das mais excluídas, que está mais à margem da sociedade, em situação de rua, em situação de extrema vulnerabilidade, o que significa a defesa da vida para essa população? Muita dessa população, principalmente pelo último censo que foi feito junto com a Bom Pastor e outras entidades, nós temos em Aracaju, por exemplo, 600 e poucos moradores em situação de rua. E já se pode fazer políticas públicas direcionadas para essa população. Então, principalmente aqueles que estão envolvidos com a dependência química, que precisam do atendimento especializado, e não simplesmente colocar num abrigo como se fosse resolver o problema deles. Então, nesse Grito dos Excluídos, junto com os movimentos sociais, junto com os irmãos e irmãs de outras religiões, nós, como comunidade Bom Pastor, estamos aqui na defesa da vida dessa população e de todas as pessoas que se encontram em situação de marginalização social. Está aqui agora ao meu lado o companheiro Marcel, ele que é do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Marcel, teve aí um período muito difícil para os Correios, de uma ameaça de privatização. Como é que isso está hoje? Como é que está essa questão? E o que os trabalhadores do Correio, aqui em conjunto com outros trabalhadores, qual que é a pauta dos trabalhadores do Correio que traz hoje para o Grito dos Excluídos? Nós, trabalhadores dos Correios, estamos também no processo de campanha salarial, ou seja, de enfrentamento
com o governo, diante de tudo que está sendo colocado, inclusive da retirada dos direitos que a gente recém conquistamos, né? Nos anos anteriores conquistamos. Então a categoria está mobilizada, a gente está fazendo esse enfrentamento, chamando a atenção da sociedade, dos parlamentares, que os trabalhadores dos Correios não vão aceitar retrocesso. Infelizmente houve avanço no PL que gera o fim do monopólio, isso é muito ruim, porque o Correio ele acumula como é que eu posso dizer, essa universalização. Ele precisa fazer a universalização, porém a gente não consegue só com os nossos recursos. Então a gente está aqui também para mandar esse recado para o governo federal, que a gente precisa do investimento público, né, para a gente ter a empresa sustentável que a gente teve. E a criança também é uma pauta aqui no Grito dos Excluídos. Zezé, que realidade a criança vive hoje que precisa ser pauta no Grito dos Excluídos? A criança, há uma invisibilidade perversa com a infância. Então hoje é um dia de grito, porque um país que quer ter sua soberania não pode deixar de lado crianças e adolescentes, não pode deixar de lado suas famílias em seus diversos territórios. O que acontece com a criança é que quando a família é vulnerabilizada, é a criança e é o adolescente quem são mais vulnerabilizados. Então hoje esse é o grito, criança tem voz, adolescente tem voz e a gente está aqui apenas ecoando. É preciso que os espaços públicos tragam criança e adolescente para colocar sua voz. Tragam nesses espaços para dizer qual é o seu projeto, o que ela concorda ou não, porque nós temos um projeto muito adultocêntrico e fazemos isso com as nossas crianças. E é preciso que elas digam, é preciso que a gente valorize a escola, valorize a assistência, que todas as políticas públicas para principalmente contemplar a criança e adolescente. O MST também está na construção desse 31º Grito dos Excluídos. Aqui ao meu lado, companheiro Manuel. Manuel, esse ano o Grito dos Excluídos traz o tema Defesa da Vida. E a terra, a alimentação, o alimento que vem da terra, ele é fundamental para a defesa dessa vida, não é isso? A soberania alimentar de um país é muito importante e ela deve ser gritada e exigida pelo povo. Isso mesmo, bom dia a todos e todas nesse Grito dos Excluídos, com essa temática, que é uma temática também transversal, que liga também com a crise climática e a crise ambiental. Nesse sentido, a autonomia, a soberania nacional e os meios de produção, eles têm que ser socializados para que não haja fome nem no Brasil, nem no planeta Terra, principalmente na América Latina. E é nesse sentido que o tema da reforma agrária, o tema da terra, está bastante atualizado no Brasil e no mundo. E os assentamentos de reforma agrária, os acampamentos, é uma ferramenta para quebrar com o latifúndio e para produzir mais alimentos, inclusive alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos, preservando toda a natureza e distribuindo alimentos para toda a sociedade, principalmente para as famílias que ainda hoje passam fome no Brasil e no planeta Terra. O Grito dos Excluídos é uma reunião de toda a sociedade e suas representações. Quem participa também são as religiões de matrizes africanas. Rafael, por que é importante as religiões de matrizes africanas se fazerem presentes aqui nessa atividade? Então, a gente sabe que a exclusão de toda a cultura africana, não só das religiões africanas, é uma questão histórica. Nós necessitamos realmente vir participar desse evento, desse grito realmente para poder exigir os direitos. Inclusive nesse exato momento em que o orçamento foi vetado pela prefeita Emira, junto com a Câmara de Vereadores agora, para investimentos, para políticas públicas para a população negra e LGBT. Então a gente, quando representamos a religião, que somos marginalizados pela sociedade, devemos estar aqui nesse exato momento para gritar e tentar mostrar para o poder público, para a sociedade, nossa presença, nossa exigência, deixar de ser marginalizados por todas as áreas da sociedade. A Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, também presente no 31º Grito dos Excluídos. Aqui comigo está o companheiro Aparecido, ele que é presidente da CTB Sergipe. Aparecido, CTB sempre presente nos espaços onde estão sindicatos, trabalhadores, movimentos sociais e, claro, no Grito dos Excluídos. Qual a importância da Central estar aqui participando dessa atividade que chega à sua 31ª edição? A CTB é uma central de unidade que traz sempre os seus trabalhadores para luta. Está aqui mais um ano, contribuindo
com esse ato, né, do 31º Grito dos Excluídos, entendendo que é importante os trabalhadores estarem unidos. E a gente defende a unidade dos trabalhadores, porque trabalhador unido, né, eles sempre não será vencido. Portanto, né, a CTB está aqui mais um ano participando e dizendo que pode contar com a CTB e o seu sindicato filiado para a luta sempre no dia a dia. Carol, essa aqui é uma culminância juntando o movimento sindical, o movimento social que veio para a rua na luta pela vida, na luta por soberania. Qual a importância desse movimento no conjunto dos trabalhadores de Sergipe? É extremamente importante que nesse dia simbólico, que é o 7 de setembro, e foi proclamada a nossa independência de Portugal, mas a gente ainda, mesmo mais de 200 anos depois, ainda temos uma luta imensa para sermos efetivamente independentes. A gente hoje sofre um ataque brutal dos Estados Unidos da América, porque eles acham que podem nos dominar, que podem nos submeter. Então o Grito dos Excluídos deste ano de 2025 diz: cuidar da casa e do bem comum, da democracia, é uma luta de todo dia. É por isso que os movimentos sociais, movimento sindical, estudantil, popular, as diversas religiosidades se unem nesse 7 de setembro para trazer a pauta da classe trabalhadora, que nesse ano de 2025 passa pela soberania nacional, que envolve soberania alimentar, soberania militar, digital e contra os desmandos do governo Trump. Mas também pautas que nos são muito caras: a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, moradia digna, reforma agrária, taxação dos super ricos, isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Então a luta é grande, mas hoje é mais um dia de luta. A gente vai estar mobilizado, vai estar programado para fazer outros atos, outras mobilizações nacionais pós 7 de setembro. O Grito dos Excluídos está quase acabando. Professor Roberto, que balanço você faz da atividade de hoje? Veja, o Grito dos Excluídos, ele tem sido cada dia mais forte e importante em Sergipe. Essa unidade do movimento social, movimento sindical, estudantil, onde todo mundo traz suas pautas, reivindica seus direitos, denuncia as mazelas que estão acontecendo com suas respectivas categorias. É um grito que cabe todos, que todos podem falar. Evidentemente que a pauta central do grito é nossa casa de cada dia, e a defesa da democracia, a defesa da nossa casa, que é a nossa pátria, e a defesa da democracia é a pauta principal. Mas dentro da democracia e da soberania, cabe sim o respeito aos direitos da classe trabalhadora. Como vocês puderam perceber, o Grito dos Excluídos demonstrou em um desfile cívico que quando se fala de pátria, não se fala somente de um país, se fala de todos nós. Porque é essa rede rizotômica que nos mantém atados. Somos brasileiros e brasileiras, independente da posição social que ocupamos. Todos pisamos o mesmo solo. Não podendo haver fronteiras entre nós. Se tomarmos consciência disso, talvez um dia esse grito se cale e o único som que ouviremos daí então será dos nossos corações, batendo junto no mesmo compasso da igualdade. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu próprio.